Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a gravação da nossa aula. Vamos dar uma balançada, tirar a preguiça, né? Vamos começar então apresentando para vocês. Ontem eu recebi duas revistas, né? Veio com atraso, né? Por causa da pandemia, está atrasando, tudo demorou. A Cult de agosto. Essa aqui é a Cult de agosto. De agosto essa? É. A de agosto, que está discutindo aí a questão da semiótica. Eu vou ler para discutir com vocês. Mas tem uma discussão importante aqui, ó. Essa aqui. Dá para ver aí? Vladimir Safatov pensa na urgência da luta política. É uma leitura importante e interessante essa aqui. As maneiras de transformar o mundo. Muito legal. E a de setembro, para quem tiver acesso, traz esse pensador aqui, ó, alemão, Walter Benjamin. Recomendo leituras sobre o Walter Benjamin, certo? Se alguém tiver disposição, tempo, para ir no Google e pesquisar sobre Walter Benjamin, recomendo. Ele pertence a essa escola aqui, ó. Leia sobre essa escola aí, Frankfurt. A nível de literatura, a nível de literatura, beleza. Eu particularmente, eu gosto muito da escola de Frankfurt, certo? Eu tenho esse livrinho aqui, ó, uma obrinha simples, pequenininha, que é um resumão da escola de Frankfurt. Eu gosto muito da escola de Frankfurt. Gosto muito mesmo. Certo? Me identifico com algumas coisas. A nível de leitura de literatura, bom, a Bruna tinha me indicado alguns livros. A Bruna e mais alguns tinham me indicado alguns livros aí. Alguns romances. Consegui baixar alguns. Esse aqui foi uma ex-aluna minha. Hoje ela já é formada em letras. Hoje ela é escritora e poeta. Ela me indicou essa obra aqui, né? E quando ela estava falando sobre livros que ela indicaria, ela sugeriu esse aqui, Deuses Americanos. Aí eu falei para ela que ia ler porque ela que sugeriu. Eu sempre leio o que vocês sugerem. Eu não leio na hora porque tem muita coisa na fila. Mas tem uma obra interessante. Deuses Americanos. Né? Neil Gaiman, acho que é assim que fala. Já falei que eu passo vergonha nas aulas de inglês, né? Já disse isso. Tem uma série, né? Mas essa aqui é a obra. Então, fica aí a dica de obra. Se alguém estiver motivado, assim, vou ler, quero ler alguma coisa. É a obra do Deus Americano, sugerido por uma ex-aluna, hoje escritora, mestre. Estou ficando velho. Sugeriu essa obra aí. Se chama Mariana. Não, ainda não li O Homem que Calculava. Eu leio muito livro, a maioria dos livros que eu tenho, Bruna, são livros ligados à história, sociologia, filosofia, política. Do ano passado para cá que eu comecei a ler mais, vamos dizer assim, essa vertente literária ligada a romances e outros pontos. Mas a maioria das minhas obras estão ligadas à política, história, sociologia. A maioria. De uns 2, 3 anos para cá, do ano passado para cá ainda, de forma mais clara, eu comecei a ler outras coisas fora desse roteiro. Eu nunca tive muita paciência. Como eu disse sobre literatura nacional, eu nunca tive muita paciência. Por exemplo,
Eu ainda não aprendi a me emocionar lendo livro. Não chorei lendo livro nenhum, por exemplo. Dizem que você chora lendo livro. Eu ainda não consegui fazer isso. Nem chorar, nem ter medo de ler um livro. Ah, que livro de terror. Você começa a ler o livro, ah, fiquei com medo. Não, é um livro. Não consegui ter medo de leitura nenhuma que eu fiz. Certo? Esses impactos assim eu ainda não tive. Mas devagar a gente vai chegando, vamos aprender. Alguns livros me geraram um incômodo, assim. 1984 me gerou muito incômodo. E o Laranja Mecânica, assim, eu falei palavrões, né? Cobras e largaças no livro. Meu, macacos me mordam, o que é isso? Né? E os meus livros sobre política já me deixam bastante indignado, assim, lendo essas obras, essas questões mais ligadas ao que eu curto, né? Mas recomendo. Sempre lembrando, eu tenho preguiça, eu não gosto de ler. Não, a gente não aprendeu a ler. Lê 10 páginas por dia. Começa lendo 10 páginas. 10 páginas são 5 folhas. São 5 folhas. Você lê 10 páginas por dia, em 30 dias, você leu 300 páginas. É um belo livro. Você pegar um livrinho fininho, você lê 2, 3 livros. Eu procurei, por exemplo, na internet, livros para ler rápido. Aí as meninas sugeriram alguns clássicos. Eu adquiri alguns e li alguns nessa pandemia. O Laranja Mecânica é um livro grande, eu li em 2 dias, de tanto que o livro me buscou, né? Me prendeu. Então é isso, lê 5 folhas, 10 páginas por dia. Pega um livro qualquer que você curta. É dica. Mas essa é a dica para ler, né? Vamos fechar o nosso conteúdo de República, ok? E República Velha, né? Sempre deixando claro isso. Vamos começar a tratar, possivelmente na próxima aula, sobre a Era Vargas e vamos aprofundar aí nos processos republicanos brasileiros, né? Bom, a gente já tem algumas informações legais para pensar o Brasil hoje, né? O que a gente já tem de certo que a gente pode usar para pensar o Brasil hoje? Sempre considerando o tempo, sempre considerando, né? Nós não estamos mais na década de 20, nem no século XIX, nós estamos no século XXI. Mas a gente percebe semelhanças e tentativas de reproduzir algo ou algumas coisas que remontam esse período histórico, né? A gente olha para o século XXI para hoje, a gente percebe a manutenção de uma política econômica voltada para o capital estrangeiro. Não é mais a oligarquia agrária que se favorece, ela também se favorece, mas ela não tem a mesma força que ela teve no começo do século XX. Mas a perspectiva, a perspectiva de uma política econômica voltada para o capital estrangeiro, a gente percebe hoje no Brasil. A gente percebe ainda hoje no Brasil uma inércia social no sentido do envolvimento, principalmente por parte da classe média. A gente percebe isso. Né? É outra classe média, não é a mesma do início do século XX. A gente percebe esse comportamento social brasileiro. A gente percebe ainda no Brasil uma minoria sendo favorecida por governos, né? Uma minoria. Né? Você percebe uma maioria desfavorecida, né? Um abismo social muito grande no Brasil. Né? A gente percebe isso ainda. Então, apesar da gente estar andando no tempo, né, desse poder político e econômico mudar de mãos, a gente perceber transformações, progressos, avanços, nós ainda percebemos comportamentos, práticas que nos fazem comparar, né, ao tempo passado. A gente está percebendo aí a quantidade de golpes, estado de sítio que a República está sofrendo no seu início. A gente está percebendo isso. Quantos golpes, declaração de estado de cerceamento de liberdades, perseguição política, uso da máquina eleitoral para favorecer grupos A, B ou C. A gente percebe isso ainda.
Mudaram os grupos, mas você percebe que os comportamentos políticos ainda são bem parecidos com aqueles do início do século XX. É importante perceber isso. Certo? Isso é história, isso não é invenção. Isso são os documentos de época. Se você for nos jornais da época e pesquisar, você vai construir isso que nós estamos dizendo para vocês. A criação de inimigos, tá aqui, a criação de inimigos imaginários. Isso é muito usado pela política atual, a criação de inimigos imaginários. Você tem que se proteger dele. Né? Proteger de quê? Né? E é impressionante como as pessoas embarcam nesses pontos. Né? Impressionante, isso me impressiona. Como as pessoas embarcam nesses pontos. Mas nós estávamos discutindo aí esses slides, né, do presidente Washington Luiz, que deixou muito claro para nós a questão operária era uma questão de polícia. Como é que você lida com um manifestante? Com violência? O que se entende por comunismo? A gente frisou isso muito na última. Se você luta por direitos, se você reivindica direitos para essa classe trabalhadora, se você reivindica justiça social, você vai ser identificado com o comunismo, com um vagabundo que quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso não está escrito em lugar nenhum. Certo? Isso não está escrito em lugar nenhum. Quando você fala em Bolsa Família, em renda básica para indivíduos, é você ter a noção de que nós temos hoje no Brasil que 13 milhões de desempregados, 14 milhões de desempregados, 15 milhões de desempregados. Essas pessoas elas não vão arrumar um emprego amanhã. Elas não vão arrumar um emprego amanhã. Mas amanhã elas precisam comer. Elas precisam vestir. Elas vão ficar doentes, elas precisam tomar remédios. Muitas dessas pessoas têm filhos que também precisam comer, também precisam de atenção. Então você precisa garantir essas pessoas para que elas tenham condições de vir a produzir. É a função do Estado. Você não pode ignorar. Se você ignora essas pessoas, elas vão buscar um meio de sobreviver. Mesmo que seja violência. Mesmo que seja violência. Então fica muito fácil para nós defendermos a tese do bandido bom e bandido morto, ignorando todos esses impactos. Né? Ignorando todo esse contexto de produção de violência. Mas se você defende justiça social, se você defende direitos, lutas, alguém vai te chamar de comunista. Né? Você vai ter lá a chancela. Certo? É importante pensar isso. É muito importante pensar isso. Nessa construção, essa invenção de um inimigo e como isso é repassado. Nós vimos na aula passada que em 1929 vai acontecer o craque da Bolsa de Nova York, a quebra da Bolsa de Nova York, que vai afetar a economia nacional, no seu cerne. Né? Essas grandes economias que estão sendo afetadas pela crise, elas vão fazer de tudo para proteger os seus mercados. Vão fazer de tudo para proteger os seus mercados. Né? Medidas protecionistas serão colocadas em prática. Eu vou cobrar quem me deve. O dinheiro que eu estou investindo num país X, eu vou retirar aquele dinheiro de lá e vou trazer de volta para o meu país para investir no meu país. E eu vou passar a comprar o que é relevante, o que é de primeira necessidade. O que for supérfluo, a gente reduz. E a produção do Brasil, como a gente já viu, é café. O café é supérfluo. Ok? Então, nós vamos afetar a economia brasileira de uma forma muito boa. Né? A gente comentou que a crise da Bolsa de Nova York tem sido num contexto de liberalismo. O Estado não deve intervir na economia, porque a economia tem uma mão invisível que encontra solução para seus problemas. Ela não encontra, o capitalismo enfrenta uma grande crise. Não é não é a primeira crise do capitalismo, mas é a primeira grande crise desse mundo capitalista. Certo? A gente está vivendo um contexto hoje de crise do capitalismo, uma crise que começou 10 anos atrás, 2008, né, para 2010, aonde as grandes potências estão buscando redirecionar suas economias. Quando a gente vê políticas de subserviência do Brasil em relação aos Estados Unidos, é os Estados Unidos tentando garantir mercado.
Existe hoje um novo inimigo a esse mundo econômico norte-americano que se chama China. Então nós vamos tentar, de todas as formas, transformar a China no grande inimigo do Ocidente, porque a China está dominando esse mundo econômico ocidental. Está sendo muito difícil para os Estados Unidos enfrentar essa concorrência chinesa. Está sendo muito difícil. E aí ele vai buscar nos seus antigos aliados subservientes garantia de mercado. E os países subservientes, subentende-se Brasil, aderem a essa política e a esse inimigo. Eu já vi gente que... Você deve ter visto isso, né? Gente falando que não vai tomar a vacina se a vacina for chinesa, que é comunista. O cara compra eletrônico chinês, roupa made in China, eletrônico, roupa, um monte de bugiganga made in China, mas não vai tomar a vacina porque ela é chinesa. Dá para entender esse tipo de comportamento? São pessoas que foram abduzidas por esse inimigo comum. Por esse inimigo comum. Bom, o Washington Luiz, a gente viu aqui, né? Então o Brasil vive uma crise econômica e como é que o Estado vai lidar com isso? A política de valorização do café tem essa perspectiva de salvar essa elite nacional. O Estado, então, demandaria recursos para comprar esse excedente de café, garantindo o lucro aí desses proprietários de café. Ontem eu estava lendo uma reportagem bem interessante, dizendo que o Estado vai mais ou menos isso. O Estado vai arcar com o preço do diesel, porque as empresas ligadas a setor estão tendo prejuízo. Veja só. Então, os empresários vão ganhar combustível do Estado. O Estado vai pagar, vai auxiliar o grande empresariado na compra de combustível. Esses caras não podem ter prejuízo nunca, não importa. O dinheiro que era para ser investido em questões sociais, nós vamos aí salvar empresários. A desculpa é sempre a mesma. Não, porque se eu quebrar vai gerar desemprego. Então, para não ter desemprego, nós vamos alimentar aí, o grande empresariado. É importante atentar para esses discursos. Dá uma lida no jornal sobre isso. Recomendo. Vocês estão aí, né? Porque tem ninguém se manifestando, tem ninguém falando nada. Dá um oi para mim, por favor. Bom, então a gente pode perceber isso também no mundo de hoje, né? O Estado salvando... Obrigado. O copo para a direita. Muito obrigado, Samuel. Isso aí. Bom, o Estado salvando o empresariado. O que é um discurso interessante, que nesse mundo neoliberal, se o empresário quebrar, ele quebra. Problema dele. Né? Outro vai ocupar aquele espaço. No Brasil, o liberal brasileiro ele é diferente. O Estado ele serve para me salvar em caso de crise. É muito legal pensar o liberal brasileiro. Bem legal como ele é esperto. Como que ele usa o Estado de acordo com os seus interesses. Bem legal pensar esse liberal. Mas tem que ajudar sim. Sim, mas controla, né? Limita-se. Não é para fazer como nós fazemos. Onde a gente sempre, nós que somos a massa, sempre dividimos o prejuízo desses caras. Sempre. Na sequência, nós vimos aí que o candidato Washington Luiz, ao invés de apoiar o candidato mineiro, ele vai apoiar outro candidato paulista, o Júlio Prestes, que não tem nada a ver com o Luiz Carlos Prestes, fazendo com que Minas se aliasse àquela aliança liberal composta por outros estados que estão incomodadíssimos com essa supremacia mineira e paulista. Forma-se aí uma aliança liberal forte e o Antônio Carlos de Andrada, que seria o candidato por Minas, abre mão em nome do Getúlio Vargas. Okay? Então, o programa de aliança liberal, detalhe importante, eu chamei aqui de movimento de 30, eu vou explicar por quê. Vamos discutir isso. O programa da Aliança Liberal contava com o apoio das oligarquias agrárias insatisfeitas com a hegemonia paulista, com o tenentismo, que fracassou na tentativa de tomar o poder via força, com o apoio de setores não ligados ao setor cafeeiro, industriais, por exemplo. E sensibilizava setores da classe média, né, que se incomoda com a corrupção, que se incomoda com as injustiças,
né, que se incomoda com a violência que está aí, que almeja ascender, mas tem dificuldade imensa para ascender. Né? Ela subiu um degrauzinho e tem dificuldade de subir 2, 3 degraus, porque a competição aqui entre ela é muito grande e ela tem que trabalhar. Né? E para ascender, você precisa estudar, você precisa se preparar para ascender. E ela tem muita dificuldade para ascender, porque ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Então, são poucos os que conseguem ascender um pouquinho. E essa classe média se incomoda por isso. Mas por que ela não vai para a rua? Porque ela tem medo, né, do discurso operário. Ela tem medo do discurso operário. Ela acha que se o operário ganhar dinheiro, ela acha que se o operário alcançar direitos trabalhistas, ela acha que ela perde. Ela acha que ela vai perder. Ela acha que vai sair do bolso dela. Né? Então a classe média tem medo, né, do discurso mais radical, porque ela acha que ela vai ser a grande vítima dessa transformação social radical. Né? Ela acha que ela vai ser a grande vítima. Ela fizeram com que ela acreditasse nisso. E nós não podemos esquecer que boa parte dessa classe média ascende ligada, porque ela está ligada a homens do poder. Aquela relação de dependência. Quem conseguiu... Não tem concurso público nessa época, vamos lembrar disso. As pessoas alcançam empregos, determinados postos. Como é que o cara virou delegado? O coronel tal colocou fulano ali como delegado. O delegado ganha um salário X maior do que a maioria. Quem colocou fulana como professor aqui e acolá foi um coronel. Quem colocou fulano naquele hospital para trabalhando ali de enfermeiro foi um outro coronel. Então, boa parte dessa classe média está ligada por relações de dependência com esse poder. Ele entende que se você tirar aquele político corrupto, safado, sem vergonha do poder, se você tirar essa pessoa, você mexe com essa estrutura aqui de baixo. Né? Então, ele é contra, mas ao mesmo tempo ele legitima. É aquela ideia assim, o bandido é sempre o outro. O errado é sempre o outro. Que não. Então existe essa relação de dependência da classe média, de parte da classe média, não é toda, é óbvio, de parte da classe média com essa relação de dependência. Okay? O governo é corrupto. Fulano é trabalhador, é cargo comissionado desse fulano, desse político. Será que esse fulano aqui vizinho, cargo comissionado, quer que aquele político corrupto saia do poder? Se ele sair do poder, eu perco meu emprego. Como é que eu faço? De que lado que eu fico? Política não é uma coisa simples, percebe, gente? Política se lida com interesses. Com interesses de quem vota, com interesses de quem é votado, com interesses de quem financia o votado. São muitos interesses que você lida dentro de um contexto político. Política não é 2 mais 2 igual a 4. Política não é um joguinho de dominó. É muito difícil e complicado lidar com política. Então você percebe que as oligarquias agrárias contando com o apoio do tenentismo que enfrentava essas elites agrárias. Conta com o apoio de setores da classe média que questiona esse mundo administrado e organizado por essa elite agrária. Então você tem uma elite agrária no poder, representada aí por Minas e São Paulo, e uma elite agrária na oposição. No fim, elas defendem a mesma coisa. A disputa aqui é política. Eu quero estar no poder. Então são oligarcas de Rio Grande do Sul, Minas, disputando o poder do São Paulo agora. É todo mundo oligarca. Só a questão é que uma parcela dessa oligarquia, essa oligarquia rebelde, vamos dizer assim, opositora, conta agora com o apoio de setores populares, que acreditam nesse discurso que se a gente assumir, nós vamos promover transformações. Veja só. No Brasil, são necessárias grandes transformações para que as coisas continuem as mesmas. Já falamos disso algumas vezes. Né? Essa é a impressão que... 1º de março de 1930, ocorrem as eleições. E por meio de fraudes produzidas pelos dois lados, todo mundo tentou fraudar as eleições. Só que quem se dá melhor é a elite que estava no poder.
Quem chega ao poder é o Júlio Prestes. As novas gerações que compunham a Aliança Liberal se recusavam a aceitar o resultado e propõem pegar em armas. Isso, as novas gerações. Porque as gerações mais antigas, por exemplo, o próprio Antônio de Andrada, o candidato de Minas Gerais, que se alia à Aliança Liberal, ele se recusa à luta armada, à revolta. Ele vai dizer que prefere a passividade do que o risco da revolução. Por que ele tem medo da luta armada? E se o processo se radicalizar, a gente perde o controle e a gente perde esse pouco que a gente ainda tem de controle e privilégio. Que esse pouco é muito, não é tudo. Então, a velha guarda, ela nega a revolta. Porque ela teme que essa revolta radicalize o processo. Você tem uma mudança profunda no sistema. Mas os mais novos não. Os mais novos defendem aí a luta armada. O Luiz Carlos Prestes, líder da coluna Prestes, vai ser convidado a participar do processo. Mas ele se recusa a se aliar à aliança. Por que ele se recusa? Porque ele entende que a aliança é o mais do mesmo. A aliança é o mais do mesmo. E eu não vou me juntar. Eu não vou apoiar esse grupo da Aliança Liberal em oposição ao grupo que está no poder, porque eles representam a mesma coisa. Ele se recusa. Fazendo uma comparação bem forçosa, foi mais ou menos essa tentativa que houve de uma frente ampla, lembra? Criação de uma frente ampla, de união das esquerdas, etc, etc, etc. Em que o Lula se opôs a participar. O Lula disse, eu não vou participar de uma frente ampla onde pessoas que legitimaram o golpe e participaram e nada fizeram contra a prisão arbitrária sobre ele, pertencem. Eu não vou participar de uma frente ampla que tem o Moro, por exemplo. É a mesma coisa. Então essa é uma forçosamente comparando. Né? Forçosamente comparando. Então Luiz Carlos Prestes se recusa a participar do processo. Né? Até porque se esperava que setores populares aderissem à causa. Que a classe média fosse a luta. E a inércia da classe média é algo absurdo. É algo absurdo. Na época que o gigante acordou, a gente viu o que aconteceu quando o gigante acordou. A gente teve um golpe, está vivendo aí até hoje efeitos do golpe. Em 26 de julho de 1930, João Pessoa foi assassinado. Quem era João Pessoa? Aquele que foi candidato a presidente como vice do Getúlio Vargas. Ele é assassinado. A causa-morte foi devido a questões políticas regionais, não tinha nada a ver com o contexto nacional. Mas vão utilizar a morte de João Pessoa como estopim para uma grande tensão política no Brasil. Né? Vão tentar relacionar fake news, né? Fake news não, né? Notícias falsas, vão tentar relacionar a morte de João Pessoa a essa disputa política no Brasil entre a Aliança Liberal e o status quo vigente. Aqui, Antônio Carlos, é melhor fazermos a revolução antes que o povo a faça. E não seria a revolução armada. Vai se tentar uma segunda via. E qual via seria esse? Qual via seria essa? A perspectiva de que poderia eclodir no Brasil uma nova guerra civil, né, como aquela Revolução Paulista, só que numa amplitude maior, vai fazer com que essas elites agrárias se organizem com o objetivo de impedir isso, de impedir essa guerra civil. O que acontece, então? É organizado um golpe. Aqui, ó. Golpe. Ainda bem que nunca aconteceu golpe militar no Brasil. Né? Não aconteceu um golpe que destitui o Washington Luiz, retira o Washington Luiz do poder, certo? Impede a posse do Júlio Prestes e forma-se aí uma junta pacificadora. Ou seja, um grupo de homens assumiria, certo? E colocaria, nós nomearíamos alguém que administrasse o país, dirigisse o país por um período provisório. Nesse período provisório, nós iríamos organizar eleições e nessas eleições nós elegeríamos um novo presidente do Brasil e elaboraríamos uma nova Carta Constitucional. O homem escolhido para
dirigiu o país durante esse governo provisório foi o Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. O que era Getúlio Vargas? Um oligarca. Um oligarca. Por isso que eu botei aqui movimento de 30. Alguns livros vão falar de golpe de 30. Alguns livros vão falar em revolução de 30. A chegada de Getúlio Vargas no poder foi golpe ou revolução? É uma análise acadêmica. Há quem veja como golpe, há quem tenha a opinião de que foi revolução. E aí cada historiador, né, fazendo a sua leitura, vai emitir uma opinião a respeito. A minha opinião pessoal, e aí vocês vão ter que concordar comigo, vocês não têm que concordar comigo, né? Na minha leitura foi um golpe. Né? Por quê? Ora, você retira uma oligarquia e substitui por outra. Certo? E substitui por outra. Na minha leitura de revolução radical, produzida pelo povo, que vai produzir transformações bruscas, ela não acontece nesse momento. Contudo, entretanto, todavia, aqueles que defendem a ideia de uma revolução estão analisando a revolução como um ato lento, contínuo e progressivo, que vai ser percebido ao longo de todo o governo do Getúlio Vargas, que inicia-se agora em 1930. O Vargas fica no poder de 30 até 45, ele vai ficar no poder 15 anos. Vamos falar do Estado, do governo provisório, do governo constitucionalista, do Estado Novo. E ele volta ao poder na década de 50, num modelo democrático. Então nós vamos perceber a inteligência do Vargas, a capacidade dele de entender contextos políticos. Certo? E quem defende a Revolução diz, a Revolução começa em 1930 e culmina em 45, quando ele dá de fato um golpe. Né? Quando ele implementa lá o Estado Novo, baseado numa leitura fascista de governo. Né? O que está acontecendo em 1937? Nós estamos aí na iminência da Segunda Guerra Mundial, os governos totalitários. É importante perceber isso, história geral. Hein? É importante perceber isso, história geral. Com a queda da Bolsa de Nova York, né, logo em sequência a Primeira Guerra Mundial, vem a crise da Bolsa de Nova York. Nesse interim de crise, essa década de 30, ela vai servir para constituição e fortalecimento de discursos da extrema-direita. O fascismo e o nazismo ganham muita força nessa década de 30, em oposição ao discurso liberal e em oposição ao discurso socialista. O fascismo ganha muita força. E por que ele ganha muita força? A burguesia enriquecida. Né? O que é o discurso fascista? Nada mais é do que a submissão do liberal, né, que teme perder o pouco que tem. A burguesia enriquecida, temendo as classes operárias, né, que são sendo as mais afetadas por essa crise, ela financia esses governos de caráter fascista e nazista que vão assumir o poder, vão pôr fim a esse liberalismo, mas garantem o capitalismo. Vão apresentar um discurso hegemônico. Então, a burguesia enriquecida, a mais abastada, industrial, o banqueiro, né, ele abre mão da liberdade em prol do sistema capitalista. Quem financia o nazismo e o fascismo é a burguesia abastada. Os grandes bancos, as grandes indústrias, são eles que financiam o fascismo e o nazismo. Essa burguesia que vai apoiar, por exemplo, as ditaduras na América Latina. Então, essa burguesia acuada, né, pelas pressões populares, ela financia esse tipo de discurso extremista. É importante perceber isso. E o Vargas, inteligentemente, vai se apropriar disso para permanecer no poder a partir de 1937, quando deveriam haver eleições em 38. Então, quem vê esse movimento de 30 como revolução, enxerga esse movimento revolucionário que começa em 30 e vai culminar em 37 com o golpe do Estado Novo. Há outros não, que enxergam que isso foi um golpe, porque você destitui essa oligarquia paulista
e inaugura uma outra oligarquia. Né? Aqueles dissidentes estão no poder. É óbvio que vão haver transformações. Você não vai ter uma pura e simples continuidade do que era, e nós vamos identificar essas transformações nas próximas aulas. Então está aí a discussão se foi golpe ou revolução. 30. Golpe ou revolução? Por isso que eu chamei de movimento. Eu não nomeei, porque isso é particular, no meu entendimento, essa nomeação ela é particular, depende de como você entende o sentido da palavra golpe, de como você entende o sentido da palavra revolução. Ok? Isso não é uma prova. Uma prova ela vai ser objetiva, ela vai chamar de golpe ou revolução. Beleza? Se ele for te avaliar a nível de conceito, se o seu conceito sobre o que é um golpe, o seu conceito do que é uma revolução, está certo ou não. Mas eu acho que é golpe, não está errado porque foi revolução. Isso não pode acontecer porque é pessoal, é interpretativo. Beleza? Tranquilo? Por favor. Então, chamamos aqui de movimento, sempre atento que alguns livros vão nomear, de um jeito ou de outro, depende da leitura do historiador, de quem está escrevendo a obra, de quem está interpretando todo um contexto. Né? Vai ter esse início do governo provisório. Qual é o objetivo do governo provisório? Marcar eleições. Marcar eleições. Para elaborar uma nova Constituição e um novo presidente. Então, quem assume o poder é, a partir de 1930, o nosso querido, né, para muita gente, né, o Getúlio Vargas, que vai entrar para a história, nós vamos ver por quê, chamado de o pai dos pobres. Né? Uma leitura de alguns vai dizer que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Vamos entender isso mais para frente, ver se essa frase está correta. Getúlio Vargas, o pai dos pobres, a mãe dos ricos. De repente você vai na casa da sua avó, você tem uma visita, uma foto de Getúlio Vargas na parede. Bom, a composição do novo Getúlio, mais de centro, Getúlio ele era o que era poder. Ele era a tendência. Essa era a inteligência dele. Ele sabia ouvir a reivindicação do povo. Nós vamos ver que vários direitos que são reivindicados pelo povo, ele vai conceder. O que vai transformá-lo numa figura bem representativa. O povo vai... Aquela ideia de que o poder, o Estado, supre as necessidades do povo, o Getúlio Vargas abraça isso de forma brilhante. Ele abraça isso de forma brilhante. Ok? Então, aquelas reivindicações, direitos trabalhistas que estão sendo retirados da gente hoje, vão ser garantidos por Getúlio Vargas durante o governo dele. Quem concedeu direitos trabalhistas ao povo? Getúlio Vargas. Essa leitura está certo? Em tese, tá. Foi durante o governo dele. Mas ele nega o quê? Essas greves que estão acontecendo, os trabalhadores que foram mortos pela violência policial, que foram presos pela violência policial, que estão pressionando o governo a tomarem medidas que lhes favoreçam. Então o povo está ali na rua batendo, né, enfrentando o sistema. O Getúlio Vargas lê, entende aquilo e fala, vamos elaborar, vamos garantir isso aí. Getúlio, garantir os nossos direitos. E o que eu estou chamando a atenção é como a gente ignora a luta do povo nas ruas. As greves são ignoradas, as lutas trabalhistas são ignoradas em nome de um homem que concedeu, como se ele tivesse acordado. Hoje eu vou dar direitos para o povo, hoje eu vou garantir essa legislação trabalhista aqui. Porque eu quis. E não foi só porque ele quis, é porque as pessoas estão ali reivindicando. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Certo? E a personalidade dele, o culto de Getúlio Vargas vai ser tão forte que vai chegar no momento que ele vai fazer o que ele quiser. Ele vai escolher inimigos. Nós vamos criar novos inimigos irão surgir. O comunismo agora é uma presença comum, né? Porque se Getúlio Vargas está concedendo, não há necessidade da luta operária continuar. Não há necessidade da luta operária continuar, uma vez que o Estado está concedendo. E aí você começa a identificar inimigos naqueles caras que não param de pedir nunca, né? Nós continuamos pedindo. Cadê a reforma agrária? Porque uma coisa é a reivindicação do centro urbano, outra coisa é a reivindicação do meio rural. São reivindicações diferentes. Então, qual era a posição do Getúlio Vargas? Nesse momento aqui, ele é a oposição. Chegou ao poder, ele é situação agora. Ok?
Não, ele não tem um discurso de esquerda. Você não pode imaginar Getúlio Vargas e falar que ele é comunista. Vão chamar Getúlio Vargas de comunista mais à frente, você vai ver isso. Porque ele vai colar no sindicato, e vão dizer que ele é comunista. Veja só que coisa louca, né? Um oligarca sendo chamado de comunista. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Né? Nós vamos ver como é que o processo, né, como é que as disputas políticas rotulam as pessoas de uma hora para lá. Uma hora já vai ser corrupto, vai ser ladrão, vai ser comunista, outra hora ele é o cara, o grande líder. Depende se você está de acordo com os interesses dessa elite econômica. Né? Então, o que era Getúlio? Qual é a posição política dele? Ele defende os interesses dele e dos que estão à volta. Ao atender os interesses desses aqui, ele precisa do apoio do povo. Então, você dá, são válvulas de escape, né? Você permite que o povo tenha acesso a algumas coisas. Dessa forma, você acalma esse povo. Claro que eu estou sendo muito simplista aqui. Você dá uma acalmada, depois você vem com força, retirando o que você tinha dado antes. Mas isso é uma discussão mais para frente, é um debate mais à frente. Porque eu não estou sendo dono de verdade nenhuma, a não ser do fato histórico. Né? Todo mundo aqui é de direita, vamos dizer assim. Né? O objetivo é manter o sistema. Nós vamos produzir transformações sem afetar os interesses dessas elites que estão no poder. Sempre assim. A composição do novo governo era bem heterogênea, sendo as oligarquias agrárias dissidentes, né? Outros setores produtivos que vislumbravam mais apoio, o Tom Locke, do Estado. O Partido Democrático, que desejava implementar um governo liberal, os tenentes que almejavam a centralização do poder e reformas sociais, os civis que buscavam garantias trabalhistas. Veja só, se compôs então um novo governo, tendo à frente Getúlio Vargas. Quem compõe o novo governo? As elites agrárias, que querem garantir os seus interesses. Quais seriam os interesses dessas elites agrárias? Autonomia, manutenção dos privilégios. Outros setores produtivos, a indústria. A indústria quer investimento do Estado no desenvolvimento industrial. Ela quer proteger o mercado para ela. Se a indústria protege o mercado para ela, ela afeta os interesses do capital estrangeiro. Afetando o interesse do capital estrangeiro, ele pode retalhar a elite agrária. Opa, tem uma dissidência aqui. Temos um problema, está todo mundo no poder, temos um problema. O PD desejava implementar um governo liberal, que tem alinhamento com o discurso dos industriais e da burguesia ascendente no meio urbano. Os tenentes almejam a centralização do poder, que é divergente do interesse das oligarquias, que é divergente dos interesses desses setores produtivos que querem mais liberdade. Os tenentes querem centralizar, querem tomar as decisões, um governo forte, com um militar no poder. E os civis, que buscavam garantias sociais trabalhistas. Garantir direitos trabalhistas e garantias sociais significa redução de lucro para o grande empresário, significa redução de lucro para essa elite. Por exemplo, estabelecimento de um salário mínimo. Não existe a garantia de um salário mínimo. Se você define que a partir de hoje tem um salário mínimo a pagar, muita gente vai pagar muito mais do que pagava antes. Né? Você quebra o vínculo da troca de favores. Quebra não, né? Reduz essa dependência. Ou seja, não seria fácil para o Getúlio Vargas administrar esses antagonismos que estão ao lado dele. Todos esses grupos favoreceram Getúlio Vargas a chegar no poder neste momento. Como que eu vou agradar a todos? É a questão a ser respondida. Como agradar a todos? Essa é a questão a ser respondida. Que nós vamos responder, ou tentar responder, na próxima aula.